Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Nesse final de mês de janeiro, nós já olhamos a nossa caminhada para o próximo tempo que nós teremos aí adiante para viver. Assim é que daqui a alguns dias nós estaremos iniciando o tempo da Quaresma, em quarta-feira de cinzas. E já no próximo final de semana terá o tempo de Carnaval, que em grande parte de nossas comunidades, paróquias e dioceses é um tempo de retiro espiritual para muita gente. Então, a oportunidade, meus irmãos e irmãs, que nós também vemos nessa nossa caminhada do tempo comum, que agora, esse tempo que vai entre o Natal e a Quaresma, e nesse ano a Quaresma começa bastante cedo, de nós pensarmos sobre a nossa caminhada e a necessidade de vivermos como cristãos hoje. A palavra de Deus temos ouvido, tem sido insistentemente falado sobre isso. Minha leitura do Evangelho desse domingo, quarto domingo, tempo comum, fala justamente da continuidade ao texto que ouvimos no domingo passado, a Lucas capítulo 4, dizendo que Jesus, depois de se apresentar na sinagoga, dizendo que hoje se cumpriu essa palavra da Escritura, aí então começaram a fazer questionamento. Mas nós conhecemos aqui a sua família, conhecemos aqui José, Maria, seus parentes próximos, não é? E aí Jesus vai dizer: bom, vocês estão pensando, né, no provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua terra tudo que ouvimos dizer que você fez em Cafarnaum. E aí Jesus fala: te digo uma coisa, que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E faz duas comparações. No tempo de Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, houve muita fome na região, tinha muitas viúvas em Israel. No entanto, Elias foi enviado uma viúva em Sarepta, na Sidônia. Também fala do profeta Eliseu, que havia muitos leprosos em Israel, contudo nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. E quando ouviram essas comparações, ouviram essa fala de Jesus, todos ficaram furiosos, levantaram-se e expulsaram-no para fora da cidade, levando até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Mas Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra de Deus desse domingo, do Evangelho de Lucas, meus irmãos e irmãs, quando Jesus fala que ele ia trazer a boa notícia, a boa nova, que se cumpre essa palavra, que ele exigia dele sinais, milagres. Ora, meus irmãos e irmãs, Jesus faz milagres sim, mas aqui ele faz milagres como sinal. Não está algo muito maior, não apenas para satisfazer ali a intenção ou então algum interesse de alguém, né, ali na própria da sua terra natal. E é uma coisa que é colocada aqui que é muito interessante, que as pessoas que mais conhecem o profeta, conhecem as pessoas, elas têm dificuldade de acreditar naquilo que lhe é falado. Nós conhecemos quem é essa pessoa, como é que nós vamos acreditar naquilo que fala? Esse mesmo contexto que aparece no Evangelho, aparece muitas vezes também no dia a dia da nossa vida, né? Quando nos falta essa visão sobrenatural de ouvir Deus que fala pela boca de um irmão, de uma irmã. Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa necessidade que pedimos o dom da fé. E a tal ponto, Jesus vai mostrar que em outras épocas, na época de Elias, de Eliseu, né, os de fora foram contemplados, mas como sinal, e não os de dentro. Então eles entenderam muito bem, queriam então jogá-lo precipício abaixo. Não estava na hora ainda, Jesus passa no meio deles e continua o caminho.
É nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que na leitura primeira desse domingo, do quarto domingo, tempo comum, também fala de Jeremias, capítulo 1, dessa necessidade do profeta falar, quer seja favorável ou não. Antes de te formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de sair do seio da tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. E aqui fala a leitura, não é? Eu vou te transformar hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. Já aparece no Antigo Testamento os profetas que falavam em nome de Deus e ao mesmo tempo a dificuldade de eles serem aceitos. E fala a leitura de Jeremias, você tem algo a dizer, mas eu farei de você aquele homem forte, que mesmo que façam guerra contra você, eu estou contigo. Não só em Jeremias, mas encontramos em tantos outros profetas a mesma dificuldade. A dificuldade de aceitar a palavra que chama conversão, que chama mudança. Porque no fundo, meus irmãos e irmãs, a pregação de Jesus é para que acreditassem na sua palavra. Eu tenho uma boa notícia a dar, da salvação, da libertação. E claro, as pessoas preferem muito mais um ato mágico de mudar logo as coisas, e não a mudança de conversão, mudança de vida. E o profeta, como também no caso de Jeremias, também vai denunciar certas situações, chamando o povo a mudar de vida, a se transformar. E sempre haverá aqueles ouvidos moucos que não querem escutar, não querem acolher a palavra, e muitas vezes vai contra o profeta, persegue os profetas. Aliás, Jesus vai dizer na perseguição que houve com os profetas, e que como mataram os profetas. No entanto, o profeta, aquele que fala em nome de Deus, e que vai anunciar também a conversão. Portanto, a palavra de Jesus, meus irmãos e irmãs, é para que realmente as pessoas experimentem esse chamado, o chamado à conversão, e assim vivam no seu dia a dia. Nós estamos agora no tempo do ano do jubileu extraordinário, que tem a grande finalidade de ser esse momento de retomada da nossa vida cristã, com confissão, com celebração penitencial, com romaria, peregrinação, orações, indulgência, para retomarmos nossa vida. De tal maneira que é uma profecia sobre nós também e uma oportunidade de nós nos configurarmos a Cristo para anunciarmos o Senhor nessa sociedade. É muito importante, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo que ora vivemos, que nós sejamos cada vez mais coerentes com o Evangelho. Somos frágeis, sim, erramos e pecamos, mas temos sempre a coragem, temos sempre o dom de reconhecer que nós somos pecadores, necessitados de conversão e deixar-nos conduzir pelo Senhor, para que essa mudança de vida nos ajude cada vez mais a sermos anunciadores de tempos novos nessa sociedade. Por isso mesmo, a palavra de Deus vai sempre a palavra que vai nos chamar à conversão e à mudança de vida cada vez mais. E cabe a nós, meus irmãos e irmãs, respondemos, escutando o chamado, deixando-nos levar e converter pelo Senhor e caminhar na vida de fé. A consequência, meus irmãos e irmãs, de um povo que caminha, como temos falado esses dias, é um povo que o corpo de Cristo vai se manifestar na diversidade de dons, mas de maneira especial no amor. No amor a Deus e amor ao próximo. A leitura segunda desse quarto domingo tempo comum é a carta de Paulo aos Coríntios, o finalzinho do capítulo 12 e depois o capítulo 13, a primeira parte, 13 até 13. 13, que fala do hino justamente ao amor, ou seja, o que é o amor, que eu gostaria de ler completamente para vocês, porque eu creio realmente, meus irmãos e irmãs, que essa palavra fala por si mesma e que é uma maneira de nós também colocarmos em prática, como a graça de Deus, como o dom do Senhor, essa palavra. Irmãos, aspirai os dons mais elevados, falava dos vários dons,
e eu vou mostrar ainda um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas se não tiver caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, se eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, me entregasse meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se soberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alega com a iniquidade, mas se regozija com a verdade. Suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio da criança. Agora nós vemos no espelho, confusamente. Mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas três coisas: a fé, a esperança, a caridade. Mas a maior delas é a caridade. Esse texto, meus irmãos e irmãs, da carta de Paulo aos Coríntios, é muito famoso, cantado, falado, decorado. Cabe a nós, meus irmãos e irmãs, pensarmos, nós como esse povo que Deus escolheu para ser o povo de Deus, para seguir Jesus Cristo, para ser o seu corpo místico nesse mundo, na diversidade de dons, de carismas, mas na unidade. Sabemos que o grande dom que recebemos é a caridade, é o amor, que permanecerá também no final. E que nosso caminho é esse, de amar o próximo, amar a Deus, experimentarmos o seu amor e amarmos uns aos outros, como o próprio Jesus nos ensinou. Portanto, nesse ano do jubileu extraordinário da misericórdia, a grande oferta, grande anúncio que a igreja é chamada a dar também nesse mundo, é que a misericórdia de Deus faz com que as pessoas experimentem o amor gratuito de Deus através da sua igreja nesse mundo de hoje. Essa gratuidade do amor que nos convida a acolher esse amor e, consequentemente, a viver uma nova vida. Escutemos com muita atenção a palavra de Deus desse final de semana, participe da missa, da celebração na sua comunidade e peça a Deus para te iluminar e continuar crescendo na fé. Tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que neste ano do Jubileu da Misericórdia temos muito mesmo a anunciar esse mundo de hoje. E a palavra de Deus hoje, que nos coloca justamente ensino a caridade, daqui da carta de São Paulo aos Coríntios, e ao mesmo tempo, Jesus que fala do profeta, que às vezes não é bem aceito na sua terra, mas anuncia justamente palavras importantes da salvação. Nós somos chamados, meus irmãos e irmãs, a também sermos os profetas de hoje, que anunciam uma boa notícia a todos, que leve a todos, estarem de coração aberto para viverem com alegria, com generosidade, a graça de Deus, de poder anunciar ao mundo o quanto Deus nos amou e nos ama, enviando seu Filho Jesus Cristo até nós. Que a palavra de Deus ouvida, celebrada, participada, ilumine nossas vidas, e que a participação de cada um de vocês, junto com a sua família, leve a acolher hoje, agora, a palavra de Deus que conduz a caminhos novos. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
He is